Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Papo Real, o programa que visa lhe trazer uma visão imparcial da geopolítica com foco na monarquia nacional e internacional, para que você compreenda melhor esse regime e para que você possa ter uma opinião abalizada, a favor ou contra. Aqui nós não temos interesse em catequizar ninguém. Nosso interesse é que você seja informado e que você possa conhecer a monarquia e os seus benefícios. Um regime que tem feito tanto sucesso no mundo inteiro de forma democrática e participativa. E você pode, eu sempre gosto de citar, fazer o Google, a pesquisa dos índices de desenvolvimento humano no mundo. Você vai ver que os melhores lugares para você viver com melhor qualidade de vida são monarquias. E o curioso é que um dos países que tem a monarquia como regime é o Canadá. O Canadá tem como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II da Inglaterra, do Reino Unido, e é um país que poderia economicamente, perfeitamente bem ser independente, ser uma república se assim o quisesse. Da mesma forma a Austrália, mas são países que preferem continuar tendo a monarquia como seu regime. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao nosso programa de hoje. Como eu prometi no programa passado, nós vamos hoje responder algumas perguntas. Mas antes eu gostaria de ler alguns comentários. Nós estamos tendo uma recepção muito positiva, muito boa, graças a você que está nos assistindo. Sim, você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pelos seus comentários. Nós fazemos esse programa para você que está nos assistindo. Então, continue comentando, continue nos mandando e-mails para esse e-mail que está aparecendo agora aqui na tela. Mande a sua mensagem, mande o seu e-mail, mande a sua pergunta, mande a sua sugestão e, por que não, mande a sua crítica. Porque nós não somos perfeitos, longe de sermos perfeitos, mas nós queremos agradar você, nós queremos fazer um programa que você goste, que você aprenda e que você possa tirar alguma coisa de positivo. Porque se existe uma coisa nesse mundo que não tem preço, é o nosso tempo. Nós podemos comprar tantas coisas com dinheiro, mas não podemos comprar sequer um segundo a mais de vida. Então, o seu tempo é uma coisa muito preciosa, o tempo para todos nós é uma coisa muito preciosa e eu valorizo muito o seu tempo. Então, eu quero que você gaste o seu tempo assistindo o nosso programa da melhor maneira possível, ganhando conhecimento, senso crítico e por que não, cultura também. Nós buscamos trazer alguns fatos históricos, algumas análises. Então, o nosso objetivo é que você possa, mesmo não sendo um monarquista, beber dessa fonte que é a perspectiva soberana, a perspectiva monarquista, a perspectiva que não necessariamente tem viés político. Nesse mundo que hoje nós vivemos, cheio de polarização e cheio de polêmica, nós queremos trazer justamente uma visão neutra, uma visão que possa analisar os problemas políticos e sociais do Brasil e do mundo de uma perspectiva soberana, de uma perspectiva imparcial. Então vamos lá, vamos aos nossos comentários. Eu estou muito, muito satisfeito realmente com a participação. Eu não esperava que fosse tão rápido ter uma participação tão boa. Então vamos lá. A Fernanda Lorenzi de Souza, um grande abraço, mandou boa sorte para vocês. O Douglas Barbosa, Ave Império. O 01 Azul Sincero 01. O Brasil precisa restaurar monarquia parlamentarista constitucional, monarquia constitucional parlamentar, monarquia constitucional. Pedro Arraes, parabéns pela iniciativa, Alteza. Muito obrigado. Continue nos apoiando, nós precisamos do seu apoio.
Aí o Azul Sincero fez mais alguns comentários. Abertura de vídeo incrível, conteúdo melhor ainda. Muito obrigado. Canal incrível sobre monarquia, merece muitos inscritos. Eu apoio 100% a restauração da monarquia constitucional no Brasil. Eu quero imperador na chefia de Estado. Muito bem. Eu desejo muito sucesso ao canal. Muito obrigado, 01 Azul Sincero 01. Vamos lá, vamos ver mais um comentário, mais alguns comentários aqui. Vamos lá, mais um comentário do Douglas Barbosa. Congratulações ao belíssimo vídeo, muito esclarecedor e ótimo conteúdo. Muito obrigado, Douglas. Por favor, sugiram conteúdos, perguntas, coisas que vocês gostariam de estar, que nós tratássemos aqui. O Antônio Ribeiro nos diz: a monarquia brasileira, a hereditariedade, na monarquia brasileira, a hereditariedade e vitaliciedade se justifica para manter o quarto poder moderador, isento, neutro, suprapartidário, exercido pela chefia de Estado. Concordamos. O José Nascimento: parabéns, Vossa Alteza, excelente vídeo, mas as questões dinásticas no Brasil são bem espinhosas. Vossa Alteza disse ser legítimo o golpe militar republicano, ilegítimo, mas a formação do Império também foi um golpe de maçons. Nós vamos falar sobre isso, José. Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo. Uma das perguntas exatamente referentes a isso, como se deu a legitimidade do Império Brasileiro, uma vez que o Brasil era parte integrante do Reino Unido de Portugal. Então ele peço desculpas se estiver sendo intransigente. Não precisa pedir desculpa, a sua opinião é válida, as suas dúvidas. Ele fala aqui também sobre os Braganças não foram reis de Portugal e sim regentes. Sim, isso é uma questão mais profunda e complicada que nós vamos discutir. Talvez nós devamos fazer até um programa apenas sobre a dinastia de Bragança, porque realmente merece um programa apenas para isso. Hoje nós vamos falar da transição dinástica dos reis de Portugal para os imperadores do Brasil. Muito bem. Ele fala aqui também da maldição dos primogênitos de Bragança. Isso é um assunto para um programa inteiro, né? Daniel de Oliveira: gostei muito do seu vídeo, tal como as valiosas informações contidas nele. Mal posso esperar os próximos vídeos. Muito obrigado, Daniel. O Douglas Souza: parabéns, príncipe, pelo excelente trabalho. Eu sou monarquista e apoio a Casa Imperial Brasileira, cujo chefe é Dom Luís de Orleans. Muito obrigado, Douglas. Antônio Pereira Balbino: parabéns, excelente trabalho. Antioquena Mardaíta: parabéns. André Reis: parabéns. O Azul Sincero aqui, canal com ótimo conteúdo, muito obrigado, continue participando. A Dirce Maria Hensel: príncipe, eu quero a restauração da monarquia constitucional de volta ao Brasil por uma questão de justiça, que justiça seja feita. Abraços. Abraços, Dirce, muito obrigado. Régulos: bem esclarecedor, muito obrigado. Esse é o nosso objetivo, é sermos esclarecedores para que todo mundo consiga compreender e não pense que a monarquia é um regime elitista no sentido pejorativo da palavra. Na monarquia há, sim, uma valorização de uma elite de valores, de uma dignidade de valores, de méritos. Ou seja, se qualquer cidadão comum tiver méritos, ele irá ser elevado à nobreza. Não quer dizer que a nobreza, o cidadão da nobreza é melhor do que o outro ou deva ser tratado diferente do que o outro, mas sim a pessoa que tem atos de abnegação, atos de heroísmo, essa pessoa deve ser premiada, né? Nós vamos falar também sobre isso, se vocês assim o quiserem. Antônio Ribeiro: aqui é a continuação, mesmo porque a monarquia se sustenta com o bem-estar e apoio de seu soberano povo. Sim, o povo é aquele que é aquele que dá o apoio e o consentimento, né? A aclamação, nós chamamos na monarquia de aclamação. Então, por exemplo, quando um rei é entronado e ele vai
à janela do seu palácio e cumprimentar o povo, e o povo o aclama, isso quer dizer, em termos simbólicos, naturalmente, como uma aquiescência pelo povo, que é o verdadeiro soberano, a aceitação daquele rei, daquele imperador, daquele príncipe como o seu orientador. Veja bem, no início a monarquia tinha uma característica extremamente voltada ao que se chama de poder divino, ao direito divino dos reis e dos príncipes, né, dos imperadores. Então se acreditava que aquela pessoa estava lá porque Deus assim o queria, o que não deixa de ser ainda uma verdade. Afinal de contas, se o sujeito lá está, em teoria, é porque Deus assim o deseja. Mas o direito divino, houve uma transformação das monarquias absolutistas para as monarquias constitucionais, e nós chegamos a esse conceito hoje de que o povo é o soberano. O povo é que tem a soberania. Então, o povo simplesmente confia ao soberano, ao rei, essa diligência do país. Não quer dizer que o rei, ele é o dono da soberania. Ele é o soberano, ele é o representante, ele é a manifestação física dessa soberania do povo, que é traduzida e que é manifestada na forma do rei ou do imperador ou do soberano. Mais alguns comentários aqui. Muito fácil de entender, o JFP. Muito fácil de entender e apresentado concisamente para que o ouvinte possa seguir o tema com facilidade. Muito obrigado. Sem dúvidas que a monarquia... Antônio Ribeiro. Sem dúvidas que a monarquia é muito mais moderna e eficiente que a frágil e insana república. A monarquia é a única forma de governo que vem evoluindo através dos tempos. Sim, é verdade. Apesar de toda a propaganda republicana dizer o contrário, dizer que a monarquia é uma coisa antiquada, é exatamente o contrário. E o nosso fiel espectador azul sincero aqui, você merece mais inscritos brasileiros. Muito obrigado. Confio muito mais no imperador do que nos políticos. E você ganhou mais um inscrito. Muito obrigado. Aqui a Dirce novamente, nossa fiel espectadora. Oi, príncipe. Oi, Dirce. Tudo bem? Um grande abraço para você. Então, pessoal, vamos passar aqui as nossas perguntas. E para fazer as perguntas, eu vou pedir para o nosso colaborador, um dos membros sêniores da nossa equipe aí no Brasil, o Leonardo Scherer, que vai nos fazer as perguntas para que nós possamos responder. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Real. Hoje Sua Alteza vai responder algumas perguntas enviadas pela nossa equipe. O que é a legitimidade? Por que algumas famílias podem reinar? Bom, legitimidade é quando um povo está gozando de estabilidade, de pujança no seu regime, o povo está satisfeito com o seu soberano, com o seu monarca, e há uma lei de sucessão para este reino, para este império, para este principado, para este país. E essa lei, ela é respeitada, ela é obedecida, ela é cumprida em todas as suas minúcias. Geralmente ela é regulada pela Constituição, e no caso das casas depostas, o que vale, na verdade, são a última Constituição monárquica em vigor, ela que vai ditar qual é a lei sucessória, e o monarca, quando está no exílio, ele teria a obrigação de manter essa legitimidade, de manter essa continuidade de acordo com as regras
que foram impostas quando o monarca estava reinando. Então, neste chamado interregnum, ou seja, entre a deposição e o próximo reino, que pode vir em 10 anos, 50 anos, 500 anos, 1000 anos, não há na lei internacional nenhum tipo de limite para que a monarquia possa ser restaurada num país. Mas durante esse tempo, esse interregnum, a obrigação da família real e da casa real é de manter essas leis de sucessão para que, quando o povo novamente chamar aquele soberano, o sucessor dele, o sucessor do último soberano, seja, na verdade, o legítimo herdeiro dinástico desta família. Então, naturalmente, não se pode dizer que não se pode ser puritano e não acreditar, como por exemplo houve na Espanha, houve uma influência política nas leis de sucessão. Mas isso eu acredito que tenha sido um preço baixo a ser pago para se ter a monarquia novamente restaurada na Espanha depois do regime de Francisco Franco. Nós falamos sobre isso nos programas passados. Eu vou colocar vou pedir para colocar o card do programa aqui, se você não assistiu. Então é muito importante que nós tenhamos em mente que, é claro, é possível haver uma influência política do parlamento ou do próprio povo em se querer o príncipe A ou o príncipe B. Mas, em tese, a legitimidade, se nós formos ver pela letra fria da lei, ela deve ser cumprida ipsis literis, ipsis verbis, ou seja, exatamente como diz a lei. Não se pode... porque se começar a fazer concessões a respeito da legitimidade, ela já passa a não existir, já passa a ser aquilo que nós temos tanta vergonha de termos no Brasil, que é o tal do jeitinho brasileiro, né? Então não tem jeitinho brasileiro na lei de sucessão, ela tem que ser seguida, a não ser, é claro, que a pessoa que seja o herdeiro legítimo, o herdeiro jurídico e legal daquela dinastia, tenha algum tipo de incapacidade física ou mental de desempenhar as funções. Aí, naturalmente, deve-se cogitar uma transição tranquila, uma transição que não fira a nação, para que a pessoa que vem em seguida possa ser o próximo na lista, venha a cumprir o cargo. Nas monarquias do Oriente Médio, isso é uma das diferenças da monarquia europeia, você não tem o princípio da primogenitura, ou seja, não é necessariamente a pessoa mais velha que vai herdar a coroa. Geralmente é a pessoa mais capaz entre os últimos herdeiros em linha masculina do último soberano. Então, por exemplo, na Arábia Saudita, nós temos o rei Salmão, e o filho que ele escolheu para ser o seu príncipe herdeiro se não me engano, o terceiro ou o quinto filho dele, que é o príncipe Mohammed bin Salman. Então não há uma necessidade, como no caso das monarquias europeias e da monarquia brasileira, de que se tenha uma primogenitura, né? Por exemplo, na Inglaterra e no Brasil você tem uma primogenitura independente de sexo. Então, o filho mais velho ou a filha mais velha herdará a coroa. Mas, por exemplo, na Casa de França, nas dinastias francesas, você tem uma coisa chamada lei sálica. A lei sálica ela elimina qualquer linha que venha de uma mulher, ou seja, a princesa, os herdeiros de uma princesa
não estão na linha sucessória. Eles são linhas que são eliminadas da sucessão. Então deve sempre haver uma linha masculina. Se não houver uma linha masculina, o que eu acho, é claro, em pleno século XXI, uma grande bobagem. Mas para que isso seja mudada, a monarquia deve ser restaurada na França e essa mudança deve ser feita. Então, juridicamente é visto com maus olhos um chefe de uma casa real em exílio que faz mudanças na lei dinástica. Há pessoas que aceitam, por exemplo, uma das leis dinásticas mais conhecidas, que inclusive foi objeto da renúncia do príncipe Pedro de Alcântara, que deu a continuidade aos herdeiros da Casa Imperial para chegar agora a Dom Luís Gastão, foi justamente o casamento morganático. O que vem a ser o casamento morganático? É a obrigação que o príncipe tem, se quiser participar da sucessão dinástica, de casar-se com alguém de uma casa soberana. Algumas casas aceitam alta nobreza, ou seja, duque, marquês, e outras casas exigem que seja príncipe e princesa, que seja uma casa soberana. E a explicação que se dá a isso é uma explicação lógica, porque não quer dizer que uma mulher que seja, entre aspas, plebeia, não tenha qualidades para ser uma rainha, uma imperatriz, mas a criação de uma pessoa que não foi criada dentro de uma família principesca, ela tem a tendência a ver a vida e querer a vida de uma forma diferente. Um príncipe é educado a ter o interesse do país em primeiro lugar. E uma pessoa que não tem essa criação, essa educação, pode criar sérios problemas para o soberano, na sua casa, na sua família. Então, apenas uma pessoa que entenda esse dever do príncipe deveria participar desse casamento. A Casa de Savoia, que é a Casa Real da Itália, ela tem esta lei dinástica do casamento morganático e o filho do último rei, o príncipe Vittorio Emanuele, casou-se com uma pessoa que não era de uma casa principesca. De acordo com as leis, ele não poderia suceder a coroa e os seus herdeiros também não poderiam suceder. O meu amigo, o príncipe Emanuel Filiberto, de Savoia, também casou-se com uma não princesa, que ela veio se tornar princesa depois de ter casado com ele. Então, em teoria, pelas leis dinásticas, eles não poderiam suceder na coroa. Contudo, o príncipe Vittorio Emanuele, ele erigiu um decreto dizendo que ficaria suspensa essa cláusula na Casa Real de Savoia. Então, o príncipe Vittorio Emanuele tem os seus seguidores, que acreditam que é uma evolução da monarquia você ter o casamento ser um casamento livre. Eu acho que há prós e contras. Os prós é que realmente você vai ter menos problemas no seu casamento, porque a princesa ou o príncipe, né, eles foram educados dessa forma, foram educados para servir o povo, e assim eles podem até fazer alianças. Por exemplo, o imperador do Brasil se casar com uma princesa inglesa, por exemplo, fortaleceria os laços entre Brasil e Inglaterra. Então, há debates. Esses seriam os prós. Os contras seriam o fato de você deixar de uma forma elitizada a monarquia, sendo que a monarquia deve ser uma coisa próxima do povo e não intocável ao povo.
Então eu sou a favor de uma monarquia que esteja próxima ao povo, que esteja junto ao povo, junto aos anseios do povo e seja um grande ouvido do povo. E não uma monarquia que esteja num pedestal, toda embrulhada em seda e que esteja longe dos anseios do povo. Por quê? Porque o rei nada mais é, o imperador nada mais é do que um representante do povo. A coroa e todos esses símbolos são símbolos, mas na realidade ele tem que ser o representante último do povo, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de polaridade. Como se perde a legitimidade? Bom, como se perde a legitimidade é o que eu expliquei, quando se desobedecem às leis dinásticas. Há uma coisa importante que talvez os apoiadores do ramo de Petrópolis venham a discordar do que eu vou dizer, mas, por exemplo, mesmo que não houvesse a renúncia do príncipe Dom Pedro Alcântara, o fato de se haver um casamento morganático em si só seria um impedimento para que aquela pessoa ocupasse o trono, pelas leis da casa de Orleans e Bragança. Veja, eu não tenho nenhum interesse nisso, eu estou fazendo uma interpretação fria das leis dinásticas. Aí você pode vir dizer, não, o casamento morganático no século XXI é uma coisa inconcebível. É a sua opinião, eu respeito a sua opinião. Eu estou simplesmente dando uma interpretação da lei. Vamos à próxima pergunta. No Brasil, Dom Pedro I conquistou a legitimidade declarando a independência. Mesmo após a queda da monarquia, a família imperial mantém essa legitimidade? Bom, uma correção. O Dom Pedro I ele não conquistou a legitimidade quando declarou a independência. A declaração da independência ela não tem um efeito necessariamente, você não está criando necessariamente nada do ponto de vista de soberania internacional. Essa legitimidade ela aconteceu quando Dom João VI aqueceu, ou seja, ele era o representante da soberania do Reino Unido de Portugal sobre o Brasil, e ele teve o que nós chamamos de subtula debelatio. Ou seja, ele, por achar que aquela continuação, aquela continuidade era o melhor para o Brasil, ele abriu mão juridicamente da soberania que Portugal, o Reino de Portugal, tinha sobre o Brasil. E essa independência foi depois reconhecida pela Inglaterra. Então, nesse momento é que a dinastia ela imbuiu-se de total legitimidade, total personalidade como tendo personalidade no direito internacional, porque a parte que detinha legalmente a soberania sobre o Brasil abriu mão dela. E depois houve o reconhecimento de um dos maiores parceiros comerciais da própria Portugal e do Brasil, que era a Inglaterra. Então veja, ao se respeitar as leis dinásticas, Dom Luís Gastão de Orleans e Bragança, Dom Bertrand, a família imperial, sim, ela está fazendo uma ligação jurídica direta com Dom Pedro II e a Princesa Isabel. Essa ligação ela não é necessariamente apenas sanguínea, ela é jurídica também. Então não basta você ter, por exemplo, há membros da família imperial brasileira, como no caso Dom Luís Felipe, nosso deputado federal, a quem tenho muito respeito. O pai dele abriu mão do seu direito sucessório. Então, Dom Luís Felipe é um príncipe, mas ele não tem direito à sucessão
dinástica. Então, eu tenho certeza que ele seria um grande imperador, sem a menor sombra de dúvidas. É um príncipe extremamente preparado, é um príncipe extremamente inteligente, é um príncipe que tem um senso de dever muito grande. Prova é que está fazendo um trabalho excelente no parlamento. Mas ele, pelo seu pai ter tido um casamento morganático, ele abriu mão da sua sucessão. Então, o que não quer dizer que amanhã ou depois, pelo fato do povo conhecer Dom Luiz Felipe, o povo pode aclamá-lo como imperador. Mas aí essa legitimidade jurídica não está sendo respeitada, né? Então, mais uma vez, o povo é que deveria ter a última palavra sempre. Mas é muito relativo em se dizer o que a maioria do povo quer. Muitas vezes você tem uma minoria barulhenta, e essa minoria barulhenta ela pode fazer e acontecer, ou pode fazer com que a impressão que se tenha é que o povo todo quer isso ou aquilo, né? Então, isso é muito relativo, o que se traduz como maioria do povo, né? A maioria são as pessoas que estão nas ruas. Essas pessoas, o quanto essas pessoas, eu retorno no tempo do PT no governo, muitas pessoas eram simplesmente pagas, elas nem sabiam pelo que estavam protestando, elas eram pagas, elas recebiam o famoso sanduíche de mortadela para reivindicar, elas nem sabiam o que estava acontecendo. Então, quer dizer, até que ponto essas pessoas realmente representam a maioria do povo. Então, isso é muito importante que seja analisado também. Mas essa legitimidade, ela existe na preservação dos valores da Casa Real ou Imperial e no respeito dessas leis dinásticas. Vamos lá. Dinastias podem perder a legitimidade? Como se mantém a legitimidade na troca de dinastias? Se a dinastia pode perder a legitimidade, ela pode perder a legitimidade a partir do momento que ela perde completamente o respeito e a confiança do povo, né? Então, obviamente, no direito internacional há um princípio que dá ao povo o direito de tirar o seu rei, o seu soberano, se esse estiver sendo um tirano. Então, se comprovadamente esse soberano estiver sendo um tirano, estiver abusando do seu poder, ele deverá ser removido e dependendo da gravidade dos seus fatos, toda a dinastia pode ser responsabilizada e afetada por isso. Então, eu colocaria dois grandes pilares para a legitimidade. Um deles é jurídico e o outro é esse apoio popular, né? Esse apoio, enquanto a Casa Real ou Imperial estiver representando os anseios do povo, ela tem legitimidade. Existe algum exemplo histórico de monarcas repassando sua legitimidade, seja para uma república ou para outra dinastia, através de uma renúncia sem coerção? Bom, isso foi o que nós falamos. O exemplo mais próximo que eu posso citar é o exemplo de Dom João VI. Dom João VI aqueceu e abriu mão da sua soberania sobre o Brasil, legitimamente, pacificamente, e eu não tenho recordação de nenhum rei de Portugal que viesse a contestar a decisão dele. Porque isso é possível. Muitas vezes há um ato de um soberano anterior e o outro pode vir a reclamar. Você tem casos na história que isso acontece, mas eu não tenho ciência disso. Se você que estiver me assistindo souber de algum caso ou de algum, por favor, nos envie.
Então, essa legitimidade ela pode ser perdida também, ela pode ser maculada, como eu disse, se o povo, a vontade do povo não for respeitada, né? ou o povo não se sentir representado, né? Muito bem, eu acho que para o nosso programa de hoje nós respondemos. Eu queria agradecer ao Leonardo por nos mandar as perguntas. O Leonardo é uma das principais figuras da nossa equipe no Brasil. Gostaria de continuar pedindo que você mandasse perguntas, dúvidas, sugestões ao programa, e nós vamos fazer o possível para lhe agradar, para fazer um programa que seja fácil de ser compreendido, que torne a monarquia acessível a você e que não veja mais a monarquia como algo intocável, como algo... a monarquia deve ser algo intocável no sentido de dignidade, no sentido da mais pura essência do país ser intocável, mas não a monarquia ser intocável. Então, eu gostaria de desejar a você uma excelente semana. Eu gostaria de pedir que você continue tomando muito cuidado com esse vírus, continue, na medida do possível, seguindo as orientações dos profissionais de saúde e rezando muito, se você for religioso ou religiosa, rezando muito para que nós possamos sair dessa crise da melhor forma possível. Se você não for religioso, faça uma mentalização positiva e para que todos nós possamos finalmente transcender esta crise terrível que nos assola e que os impactos econômicos para o mundo, para o Brasil e para o mundo não sejam tão cruéis. Esse é o meu desejo e não esqueça, assine o canal, clique no sino de notificações e continue prestigiando o nosso Papo Real. Um grande abraço e até o próximo programa.